Boa noite! Olá, mestres, faixas pretas, professores, praticantes e admiradores de artes marciais. Como estão todos? Sejam bem-vindos a mais uma live que compõe uma série de lives com assuntos ligados à filosofia das artes marciais. Aqui a gente trata artes marciais como uma ciência humana. E hoje uma temática sensacional, tá bom? Vamos receber aqui o psicólogo Camilo Francisco Goraeb. Vamos chamar ele aqui. O Agerson 45 tá com a gente. Bem-vindo. Bem-vindos a todos aqui. É uma alegria. Sandy Carnon, psicólogo, seja bem-vindo. Vamos chamar aqui o Camilo. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Ainda não, ele está chegando. Muito legal que está todo mundo aqui participando. Vamos ver aqui, esperando ele mais um pouco. Deixa eu ver aqui, Camilo. Aí, enviando a solicitação. Ele está chegando. Opa! Camilo já está por aqui. Já enviei para você, Camilão, a solicitação, aceita que você já entrando. Opa, então clica aí. Já estamos chegando. Vamos lá, tá chegando a Rose, o Denis, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver se quem tá aqui, ó. Pronto. Aqui o Camilo de novo, deixa eu... Será que o Camilo conseguiu? Conseguiu aí, meu amigo? Vou te chamar aqui de novo, hein? Vamos ver. Por que ele não está conseguindo? Não. Espera um pouquinho que tá algum... Cadê o Camilo? Eu vou de novo aqui, Camilo. Eu vou de novo te chamar, tá? Um minutinho aqui, espera aí. Ué, tá estranho porque eu tô clicando aqui e você não tá conseguindo, eu não tô conseguindo conexão com você. Clica aqui de novo, clica, me solicita aqui, me solicita novamente aqui e aí eu te libero aqui, porque eu te solicitei, eu não tô conseguindo fazer com que você receba o meu convite. O pessoal tá chegando. Eu não estou mexendo em nada. Tem alguém que entrou aqui, eu acho que eu cliquei errado. Tem alguém que entrou aqui, por favor. Eu acho que é o psicólogo. Acho que você clicou aqui, por favor. Acho que é por isso que o Camilo não está conseguindo entrar. Por favor, saia e entra novamente, por gentileza. Fabrício está com a gente aqui. Seja bem-vindo. Vamos lá, Camilo. Eu vou de novo, hein? Vou tentar aqui. Cadê o Camilo? Deixa eu ver aqui, Camilo. Deixa eu ver se aparece aqui. Agora vai, Camilo. Mandei. Agora sim. A Ju Garcia, seja bem-vindo. Já te chamei, Camilão. Agora é só você entrar. Já te solicitei aí. Isso. Aceita aí aceita o meu convite. Você tem que aparecer na tela aqui, ó, junto comigo. Você tem que aparecer na tela comigo. Eu te mandei a solicitação, você aceita a solicitação. Clica aí no seu celular. Conseguiu? Vamos lá. O Marco tá aqui com a gente. O Camilo tá entrando. Pera aí, ele tá meio confuso lá, mas ele chega. Para quem tá chegando agora, hoje é a live com o tema Pandemia e as Artes Marciais, a jornada do herói.
Por que que o Camilo não está conseguindo, hein? Te mandar de novo, meu amigo. Ó, tô clicando aqui, tô te enviando a solicitação de novo. Te mandei de novo. Agora sim, cara! Aê, Camilão! Eu Chegou o sei, nosso convidado. não dá para fazer pelo computador. Eu estava tentando pelo computador. Ah, pelo computador é tudo mais difícil. Agora é tudo pelo Instagram aqui, fica tudo mais fácil pelo celular. Dá para fazer, mas nem eu sei, para te falar a verdade. Não, mas sabe por quê? Porque como eu tenho que deixar o celular na tomada aqui carregando, e ele é bem baixo, né? Então é ruim assim de colocar. Mas a eu tô te posição. escutando perfeitamente, eu tô te vendo Não, perfeitamente. ele tá, eu já tinha deixado ele carregando. O problema era só se eu não conseguisse ter bateria suficiente, e aí eu tinha que carregar, e aí carregando o cabo fica embaixo e dá problema. Entendi. Mas eu acho que vai dar tudo certo aqui. Tá tudo bem, meu amigo? Tudo bem, tudo bem. Beleza. Pô, primeiro eu te No meio agradecer por você no meio estar. desse caos, né? Ah, sim, vamos falar dele. Hoje o Pois assunto é. é ele, é uma pandemia aí dentro das artes marciais, a jornada do herói, né? Uma abordagem mitológica segundo Joseph Campbell. Deixa eu te apresentar para o meu pessoal que está aqui, o pessoal que está chegando, o pessoal das artes marciais, os meus alunos do curso de formação filosófica que está aqui já. Já vi aqui várias pessoas. Que vieram depois de mim também, né? Porque eu acabei não Sim. participando, mas estava lá na geração do nosso grupo lá da sim, sim. Aliás, eu vou te apresentar, né? Bom, primeiramente quem está chegando, a Thalika está chegando aqui com a gente, seja bem-vindo todos. Hoje eu tenho a honra de receber o Camilo, psicólogo, Camilo Francisco Goraeb. Ele é psicoterapeuta, psicólogo formado pela Universidade de São Francisco de Campinas, mestre em psicologia profunda, com ênfase em estudos junguianos e arquetípicos pela Pacific Graduate Institute dos Estados Unidos. Professor do Instituto Palas Atenas e professor convidado no curso de Psicologia Analítica pela Unicamp e IPAC. E que é legal, hein? Ele é tradutor da nova edição que ainda não lançou, né, o Camilo? Da edição do Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, não é isso? A história disso é porque eu tive na Palas dando aulas sobre Jung e Campbell nos últimos 6 anos, né? E os cursos que mais, na verdade, deram retorno foram os cursos que eu juntava a teoria dos dois, principalmente fazendo um paralelo entre a jornada do herói e as ideias junguianas, e também um livro que as pessoas conhecem menos, que é a mitologia primitiva, né? Eu aprendi muito Jung através do Campbell, na verdade, né? Assim, eu conheço o Jung por ele mesmo, mas eu me encantei primeiro pelo Campbell. Quando eu comecei a treinar Aikido lá... Sim, muitas conversas a gente já falava de Campbell sem saber que eu me tornaria um terapeuta junguiano e você um psicólogo, né? Especialista em Jung, cara. Genial. Mas a gente teve a nossa herança, né? A nossa herança estava toda lá, né? No tatame. Então, na verdade, eu conheci o Campbell um pouquinho antes, porque ele faleceu em 87 e na cultura eles passaram o Poder do Mito, que era o programa, e até hoje né? O programa e o livro mais conhecidos dele. Ele não viu o sucesso que fez, o Poder do Mito, mas eles passaram com uma homenagem. E aí, aos 14 anos, que foi a época que eu entrei no Aikido, eu vi aquele cara falando na TV e fiquei apaixonado. Eu até conto isso nos começos dos cursos da Palas, né? Mas voltando para a história da Palas. Aliás, tem um curso que eu estou preparando, um curso que eu dei agora online, que foi o mesmo curso do Jung e do Campbell, que eu estou disponibilizando também online. Eu estou só editando algumas coisinhas e no começo eu conto a história de como eu cheguei na Lins, né? Que legal. E aí eu fui buscar uma foto lá lá do CAI, coloquei junto para o pessoal conhecer. Que bacana, que bacana. Legal, mas... Aliás, se eu só abrir um parênteses aqui pro pessoal, o Camilo é colega contemporâneo meu de Aikido, né?
Então nós temos quase mais ou menos o mesmo tempo de Aikido, né? Eu Eu parei, comecei um pouco antes. Eu fiz 21 anos e aí parei. Sim. Mas eu tô falando quando nós começamos. Eu comecei um pouco antes. Começou um pouco Você começou antes, logo em seguida. Sim, Isso sim, eu tô sim. falando de... Eu comecei em 1989. Eu comecei né? em 91. Pois é, um pouco para frente. É. E teve um detalhe importante aí na nossa história do Aikido. Primeiro, o Camilo é faixa preta de Aikido também, né? Graduado, inclusive, pelo nosso mestre, né? Lá no Japão. Nós viajamos juntos para o Japão, junto com os nossos professores aqui do Brasil, o Léo, falecido, o saudoso Léo Sensei, a Cecília, Maria Cecília de Barros. Eu falei para Luiz... ela, deve estar vindo aí. Se ela não tiver por aí, que legal, que legal. Além disso, o Luiz Fernando Salvador, o Fê, que a gente tem contato até hoje, né? Sim. E a Érica Sensei também, não é isso? Então viajamos nós 6 para o Japão em 1997, uma viagem fantástica, extremamente significativa para todos nós. Ficamos lá hospedados no mosteiro de Índia, de Shizuoka. A gente estava imerso naquela atmosfera sensacional em 97. Aliás, tem um capítulo inteiro do meu livro Caminhando com o Tigre. Transcendendo artes marciais. Eu comprei esse livro para poder dar uma olhada lá naquela história. Isso, que eu conto essa parte, essa viagem. São 3 viagens, né? Aliás, eu tenho VHS ainda das viagens, né? Você tem, eu também tenho. Eu passei pro CD, mas eu tenho ainda as VHS. Eu tenho VHS. Camilo, então pra gente entrar no nosso assunto, porque a gente só tem 1 hora, então a gente mas deixa eu só continuar lógico. do Campbell, porque na verdade você falou do Herói de Mil Faces, né? Como a Palas Athena, ela é uma associação que há muito tempo divulga o trabalho do Campbell e eles têm um contrato de exclusividade com a Fundação Joseph Campbell, né? Então, tem alguns livros que antes desse contrato de exclusividade, eles foram lançados por outras editoras. E aí as editoras não lançaram mais, aquilo perdeu um pouco o interesse. O Campbell é um cara que ele apaixona muito no poder do mito e no vídeo e no livro, mas as pessoas acabam não indo muito além disso, tanto porque ele também se torna muito acadêmico em alguns livros, muito bacana. Eu tenho grupos de estudos, a gente vai passando por cada um desses livros e tal. Mas também, enfim, ele acaba mais pesado, né? Então as pessoas é mais difícil a leitura. Então esses livros não foram mais editados e aí a Palas conseguiu comprar esses contratos novos desses livros que não eram mais editados e aí como eu estava dando aula de Campbell lá, praticamente eu que dava as aulas do Campbell, eles me pediram para fazer a tradução e eu estou fazendo com uma super orgulho e uma super honra. Pô, que legal. Né? Pô, que legal. Legal pra caramba isso. Que orgulho, lógico. Meu amigo aqui, fazendo a tradução do Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, não é para qualquer um, é amigo meu, hein? São 3. A gente vai lançar o Herói de Mil Faces, o outro que tá sem edição é o... Máscara de Deus, esse? Não, Máscara de Deus você encontra. É o Para Viver os Mitos, que é maravilhoso. É o segundo livro que eu uso nos grupos de Campbell. E o primeiro que eu uso, que você encontra ainda, que chama Mito e Transformação. Mas todos eles têm uma tradução que ficaram um pouco aquém, assim, né? Sim. Camila, eu vou fazer uma pequena introdução ao tema e a gente já começa com nossas discussões aí, né? Tá certo? Bom, para quem está chegando agora, Gaglioto Santiago, grande aluno do curso de formação, já me acompanha. Obrigado pela presença e o resto do pessoal todo aí. Muito bem. A temática de hoje é a pandemia e as artes marciais. O mito do herói segundo a mitologia de Joseph Campbell, tá bom? Então eu vou fazer a pequena introdução e aí a gente já começa. Vamos lá. Infelizes são aqueles que praticam alguma arte marcial e navegam por mares calmos e rasos e desempenham a vida comum de competir e atingir o máximo de performance para vencer uma luta, disputa ou ganhar um campeonato. O caminho ou via marcial exige sim do indivíduo a escuta para o chamado de uma aventura
ao desconhecido, um rompimento com suas bases de segurança, um caminho de provas, uma iniciação. Neste do, encontrará com um tutor, o velho sábio ou o mestre, que lhe instruirá dos perigos do caminho e as provações inevitáveis impostas ao herói discípulo do caminho. Nesta jornada, o herói tem de morrer para renascer. Um conjunto alquímico, segundo Jung, da vida típica, da vida da união dos opostos, ao qual revela a integridade do herói guerreiro, trazendo no mito e na sua abordagem teológica, atualmente e em plena pandemia, as práticas marciais, por exigências sanitárias, minguam vazias. Os heróis guerreiros estão em plena provação. Quantas mil faces esse herói marcial pode se apossar? E será que é possível superar tal aventura? Com vocês, o psicólogo faixa preta de Aikido, Camilo Goraev. E aí, meu amigo? Que Joseph Campbell falaria nesse momento aí, fazendo a ponte mitológica da arte marcial para essa loucura que nós estamos vivendo? Olha, é um texto bastante complexo esse, né? Com bastante coisa, assim. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que aquela frase que eu falei para você antes, é uma frase que eu gosto muito, que está logo na introdução do Herói de Mil Faces, que é: o herói, ele de alguma forma busca uma submissão autoconquistada. É uma frase difícil de entender, principalmente se você entende a jornada do herói como ela é vendida normalmente por aí. Às vezes eu tenho até vergonha de promover um curso falando da jornada do herói, porque está tão... não, assim... não... é irônico que eu vou falar, mas está tão xing-ling, né? Não querendo dizer que é xing-ling. Tudo, né? Porque, na verdade... Não, mas é que, na verdade, todo o Oriente, quando chega no Ocidente, ele vira uma caricatura. Esse é um grande perigo. Perfeitamente. Ele vira uma grande caricatura. A gente não entende muito bem o que é nascer um oriental, viver com aquela cultura. E, aliás, também eles fazem uma caricatura da gente. Por quê? Sim. Porque é a primeira coisa que é possível fazer e muitas vezes a única. Quer dizer, pegando um pouco pelas ideias junguianas, a primeira coisa que a gente entra em contato é a persona, né? É o que está mais visível e é mais clichê na cultura. E a gente tentando reproduzir alguma coisa que parece ter muita profundidade, às vezes reproduz a persona, que é mais uma estrutura que está lá no Ocidente, mais robótica, com uma série de trejeitos e comportamentos que já estão estabelecidos, e que te dá a impressão de estar participando de algo mais profundo, mas não, você só imita. Por isso que, por exemplo, um adolescente, quando se apaixona por uma banda de rock, alguma coisa assim, a primeira coisa que ele faz é comprar uma camiseta da banda, ir para a escola com aquilo, ou tentar vestir uma roupa estilo... Ou fazer uma tatuagem, né? Fazer uma tatuagem, isso é muito claro, né? Então, assim, o Ocidente trata um pouco essa jornada caricaturada, na verdade... assim, a gente tem que falar de jornada do herói no Herói de Mil Faces de algumas maneiras, não só uma. O Campbell, uma coisa importante a saber, assim, é que o próprio Campbell, depois, mais para frente na vida dele, depois que ele já tinha feito sucesso, inclusive com o Herói de Mil Faces, né, ele quis rever a estrutura do monomito, e ele não concordou mais que todos os mitos seguiam aquela ordem, né? E, na verdade, isso vem como uma consequência de um estudo que ele faz mais profundo depois, e que está principalmente nos livros Máscaras de Deus e depois nos atlas mitológicos dele, sobre
uma espécie de difusionismo, ou seja, como cada mitologia foi passada adiante, da onde ela veio. Ele fez um estudo muito antropológico e histórico para entender como as ideias desses mitos se transformavam de acordo com a experiência de cada povo e de onde esse povo vivia, né? Então, isso influenciado é importante. pela cultura local, inclusive, né? Influenciado pela cultura Sempre. local, né? Sempre, né? Sempre, porque você imagina, hoje se diz mais ou menos que a gente deve ter um começo da nossa divisão dos primatas há mais ou menos 8 milhões de anos. Alguns falam 11 milhões de anos. Isso quer dizer que, de alguma forma, a gente começou a desenvolver uma capacidade simbólica, que esse é o começo do ser humano. E para o Campbell também é aí que começa, né? A capacidade simbólica, o que é? É uma capacidade... É muito difícil para a gente imaginar, mas é como se você conseguisse voltar lá atrás e perceber assim, que tem algo diferente no seu olhar para as coisas. Quando você olha para o mundo, vem uma ideia, ou algumas coisas se conectam dentro de você sem que você saiba, e você tem alguns insights, né, sobre aquilo. Isso bem primitivo, é quase uma capacidade simbólica, né, que depois vai desenvolvendo. Com essa capacidade simbólica, é natural que você, por exemplo, olhe um rio e depois um dia que você se corta ou alguém se corta e vê saindo sangue do seu braço e fala assim, nossa, pensa, né, imagina, esse rio está no meu braço, né? Existe uma natural analogia, Uma analogia. por analogia que se faz, que é imagética, é das imagens, né? E então, assim, por isso que a gente fala que o ambiente onde você está vai moldar o seu mito, vai moldar a capacidade, as imagens mitológicas que você vai utilizar para que você ganhe algum tipo de adequação ou adaptação em relação ao meio para sobrevivência. Porque o que aconteceu quando a gente criou essa capacidade simbólica? Ou por que ela aconteceu? Não se sabe muito por quê. Mas tem alguns fatores. Um deles é o bipedismo. E junto com o bipedismo, o crescimento do neocórtex. Perfeito. São duas coisas interessantes de falar, porque quando você tem um bipedismo e o crescimento do neocórtex, o que acontece é que você tem, ao mesmo tempo, uma diminuição nas mulheres do canal vaginal. Essa diminuição do canal vaginal, junto com o aumento do cérebro, fez com que essas mulheres não conseguissem mais dar à luz. As únicas que conseguiram dar à luz foram aquelas que começaram a dar à luz com 9 meses, que seria um nascimento precoce, que antigamente talvez estivesse em 12 meses. Sim. O que acontece? Por que isso é importante? Porque nós, como seres humanos, nascemos incompletos em relação aos instintos. Isso é muito interessante. A gente não tem, não é como um potrinho que nasce e depois logo... Já 2 horas já está ficando de pé. Instintivamente, ele tem uma relação histórica, porque é da espécie, de milhares de anos, no DNA dele, ele tem uma relação de conexão com imagens. Por exemplo, o Campbell fala das tartarugas que nascem, nas tartarugas marinhas que saem dos ovos, e as gaivotas estão voando em cima e elas já logo correm para a praia. Por quê? Aquela imagem da gaivota dispara uma corrida para a praia. Ela não sabe por quê, não tem reflexão sobre isso. É diretamente no sistema nervoso, né? E já foram feitos testes que eles mudaram o pássaro, o tipo de pássaro, e não houve a reação. Então fica muito claro que aquela imagem ela está marcada no DNA daqueles seres por milhares de anos. A gente nasce sem isso, então. E aí, a nossa capacidade de olhar para o mundo e criar e imaginar esses símbolos por analogia vai formando aquilo que a gente depois vai chamar de mito ou a mitologia, que é uma substituição do instinto para que a gente possa se adequar ao meio e conseguir sobreviver. Quer dizer, saindo do instinto, não sendo... O DNA não manda mais em mim, de alguma forma. Claro que a gente é escravo da bexiga, do intestino. Não tem como. Do coração. Mas a gente tem uma certa capacidade de estar com fome, você pensa em várias opções, você não reage diretamente àquilo, né? A cultura nasce assim, né?
A gente usa este ambiente em que a gente está para poder desenvolver, entendendo como a gente se relaciona e sobrevive com o mito, entendendo que imagens a gente poderia utilizar para disparar em nós mesmos uma certa força específica, um certo comportamento específico que vai estar adequado àquela sobrevivência. Sem isso, nós não teríamos sobrevivido. Certo. Então, você já está falando aí uma coisa que eu sempre bato na tecla em relação a uma diferenciação do que é uma prática marcial do que uma arte marcial. Quando a gente fala do termo arte marcial, a arte que já tem uma ligação com essa identificação simbólica, da expressão do símbolo, da expressão de um sentimento, de uma expressão genuína humana, e a marcial que remete diretamente ao mito. Né? No caso, o mito de Ares, de Marcial, de Marte, no caso, né? Dos romanos. Né? Então, eu tenho uma pergunta aqui que veio, né? Seja... Só preciso depois continuar, mas faz a pergunta, porque eu estou fazendo toda essa história para responder aquela pergunta da frase. Tá, então continua. Tá? Então continua. É o seguinte, isso tudo é muito complexo, por isso que eu tive que fazer esse caminho inteiro. Tá. Mas para colocar de uma forma simples, o Campbell, ele até nega depois um pouco o Herói de Mil Faces, fala não é bem assim, não é todos que têm a mesma história, porque ele faz esse estudo e uma das coisas mais importantes que ele entende e ele depois mostra nos livros, e foi só nele que eu encontrei essa resposta, é a criação do Ocidente e do Oriente. Né? E isso é muito importante, porque ela vai determinar, então, essa questão do herói para o Ocidente e do herói para o Oriente, e como no próprio livro Herói de Mil Faces, ele fala de vários heróis e várias jornadas diferentes. Então, a jornada do herói do oriental é diferente da do ocidental. Né? E ela também vai explicar um pouco do porquê que essa caricatura, esse fazer caricatura do outro, do Oriente e do Ocidente acontece, porque a gente não tem como entender aquilo. Então ele fala assim, olha, todas as civilizações elas surgem com uma herança do período neolítico, que é quando se descobre a agricultura, né? E aí surgem as cidades-estados, aquela coisa toda. Antes desse período neolítico, existia um período era o período paleolítico, a gente chama, que a sobrevivência era através da caça e da coleta de frutos. Então, olha só, caça e coleta de frutos quer dizer que a minha experiência de vida é entrar na natureza, buscar a comida na hora, se eu não conseguir, eu posso morrer, mas eu também buscando a minha comida, eu posso morrer. Isso já começa a criar uma imagem mítica de violência. Certo. Interessante, dessas pessoas. Só colocando... É interessante o que você está falando, né? E vai ao encontro, inclusive, de toda o processo de desenvolvimento das artes marciais, que ele faz, segundo os trabalhos, inclusive o livro do As Máscaras de Deus, né? Ele direciona bem isso, que antes das cidades-estados existia uma manifestação cultural, né, dos pequenos grupos, né, nômades, e caracterizava como a máquina de guerra, que não é a guerra belicosa, da guerra contra um outro grupo, contra para se defender, por exemplo, de alguém, de um outro grupo, né? Mas a máquina de guerra, que vai ao encontro exatamente disso que você falou. Tem essa ideia da violência, mas é uma violência instintiva de sobrevivência em relação ao ambiente que eles vivem. É isso? Inclusive a mitologia, você começa a entender por que ela surge também, os aspectos mitológicos, porque o Campbell diz que essa primeira ordem mitológica, ele acaba categorizando em 3 ordens. Isso é uma outra categorização, não é essa do Ocidente e do Oriente. Mas ele fala que existem mais ou menos 3 ordens mitológicas. A primeira, que vai do período paleolítico até a escrita, o surgimento da escrita no Neolítico, ele fala, olha, são todas mitologias que dizem sim à vida, eles não negam a vida. O que isso quer dizer? Bem. Quer dizer que você tem que matar para sobreviver, é inevitável, o sangue corre pelas suas mãos, você vê o animal gritando de dor, aquilo é terrível para você, porque você vê que ele tem as mesmas emoções que você. Para esses grupos, os animais eram ainda superiores aos seres humanos. Sim. Você tinha que matar eles.
Como que você resolve o problema de ter que viver uma crueldade da vida? Porque isso causa uma desorganização psicológica enorme. Sim, Como é que eu sim. vou, na medida em que eu agora tenho o pensamento simbólico reflexivo e eu mato e eu sei o que eu faço, como que eu dou conta disso? Bom, aí surgem alguns mitos do tipo assim, inclusive um do Japão, ele cita, né, os Ainus, Os Ainus, os que povos primitivos, povos originários, primitivos, né? Uhum. que eles tinham que matar os ursos. Mas qual que era a história? Era que esses ursos eram deuses que vinham visitar a gente porque eles tinham curiosidade de entender como a gente vivia. Eles vinham em formas de ursos, só que eles sentiam saudades de casa. Então eles tinham que matar os ursos para mandar de volta. Uhum. Então, isso estabelece uma relação, não é só uma historinha para a gente dormir, para dormir bem, é uma coisa que eles acreditam em, inclusive tem rituais para isso. O ritual é a personificação do mito. É a Perfeito. hora que você se envolve com aquela energia. Então, aí você consegue fazer esse processo. Por quê? Porque o mito transforma esse processo num processo impessoal, não é culpa sua, Uhum. e ele também transforma esse processo quase como numa espécie de negociação ou de arranjo com os próprios ursos. Olha, Sim. vocês podem vir visitar a gente e a gente manda vocês de volta para quando vocês quiserem. Estabelece um equilíbrio de culpa aí, né? Ou seja, De eu não vou me culpa e sentir tão... ecológico E também. ecológico, né? Ecológico. Dá Exatamente. sentido. A ideia do mito é que dê sentido para aquilo que pode causar o caos. Né? Perfeito. Então, Perfeito assim, isso. então, o que acontece? Para voltar para o Ocidente e Oriente, porque senão pelo jeito a gente não vai ter muito tempo, mas acontece o seguinte, esses do Paleolítico, eles então desenvolvem uma perspectiva de vida que é mais ligada à violência, que tem o masculino como a presença mais forte. Por quê? Porque são eles que têm que sair para caçar. Então, assim, algumas qualidades como destreza, coragem, vão ficando cada vez mais evidentes, né? Não é uma coisa que acontece porque eles querem, é porque aquilo é o que vai É o sendo próprio desenvolvimento, própria necessidade, né? produzido pela necessidade. Tá? Sim. Então você tem culturas que vão desenvolvendo esse tipo de violência, mas tem ainda um respeito, não é uma violência como a gente conhece hoje. Né? É isso que eu falei dos Ainus. Aí, quando você chega no período neolítico, que surge a agricultura e começa a plantação, acaba essa experiência, a experiência muda. E aí muda o processo mitológico e psicológico também. Por quê? Porque você tem, então, agora que plantar, esperar o tempo da natureza, você não vai lá e mata um animal e busca comida. Isso é diferente. A sua relação com o tempo muda. Você também, na hora de fazer a colheita, não houve nenhum trigo gritando, falando, de dor, não tem sangue. Né? Toda a experiência muda em relação ao que seria estar vivo. E aí uma nova mitologia surge. Essas comunidades, elas eram mais coletivas. A principal figura é a mulher, porque a mulher tem uma relação, a relação é óbvia com a terra, ela dá o alimento, assim como ela dá a vida. Né? O Campbell já diz que no período neolítico essas pessoas, esses mitos já vinham das florestas, já vinham de mitos das florestas que viviam muito mais essa experiência da coletividade. Por exemplo, se você está numa floresta, você não precisa exatamente ir caçar para pegar comida. Você pode esticar o braço e pegar uma banana. Né? Então, assim, a importância de um caçador ela é Perde força completamente. ali, né? Perde força. Né? Tá, agora vamos chegar no Ocidente e no Oriente. Mais ou menos ele diz que 3.000 anos antes de Cristo, você tem já esses povos do Paleolítico desenvolvidos em algumas culturas específicas. Uma delas é a indo-europeia e a outra são os semitas. E eles conseguem, por conta do adestramento do cavalo, chegar a distâncias maiores. E também conseguem ficar mais aguerridos e violentos. E eles invadem essas primeiras culturas neolíticas, que são as culturas onde surgiram as civilizações. Todas as civilizações surgem de um local onde todo mundo parou e pôde desenvolver. Então, por que a civilização surge no Neolítico? Porque você tem, no Paleolítico, onde as pessoas iam caçar, você tinha muita morte,
era muito difícil buscar comida, toda essa coisa de ir atrás de alimento causava muito sofrimento. Aí você para num lugar, nas margens dos rios, né? No começo lá no Tigre e Eufrates, depois no Rio Nilo. E aí você começa a ter uma abundância de comida, começa a sobrar tempo, surgem as especialidades, né? As primeiras profissões, surge a escrita, aí que a civilização começa. Mas esses povos aguerridos, eles invadem esses lugares e eles, como são da guerra e esses não são da guerra, são da paz, eles entram e dominam o lugar. Aí entra o processo de escravização. Não é esse período? É mais ou menos nesse período. É isso mais ou menos. Né? Tem vários estilos. Os semitas, segundo Campbell, isso não tem nada a ver com... Isso não é nada contra judeu, na verdade, não, sim. Tá falando historicamente. A gente tem que historicamente falando. Sim. Mas eles são os povos mais apegados à própria cultura, que tem é uma cultura local de um deus local. Na verdade, esse deus local acaba virando um deus onipotente. Onipotente, por conta da influência persa e do zoroastrismo. Então, era um deus da Bíblia local que vira um deus... Aí o Campbell fala, você já consegue ler no Velho Testamento alguns relatos dessas invasões, que eles invadem e destroem tudo. Né? E mitologicamente existe também um aparecimento de personagens masculinos tomando lugar de personagens femininos, que era mais a cultura... A cultura coletiva era mais da natureza, era mais do feminino. Então você tem, por exemplo, Zeus chegando na Grécia e tomando o lugar de Hera, né? E aí, dependendo, os semitas, ele fala, eles retiram completamente a mulher da parada. Os indo-europeus, eles conseguem fazer um sincretismo, eles juntam essas figuras, mas ainda assim o homem está superior. Agora, para a gente chegar no fim da história, por que o Oriente nasce diferente do Ocidente? Porque das 4 localizações onde surgem as primeiras civilizações, na Mesopotâmia, no Egito, depois na Índia e depois na China, as únicas que são atacadas por esses guerreiros é na Mesopotâmia e no Egito. Por quê? Porque na Índia e na China você tinha desertos e montanhas, eles não conseguiam. Para transpassar, não conseguia chegar, né? Ou seja, então eles acabaram ficando isolados. Isso. E tendo uma caracterização própria, inclusive do mito propriamente dito, né? Por isso que o Campbell começa a mitologia oriental muito falando legal isso. Lá no Oriente tudo é circular, mas aí o que ele fala? Não existe ineditismo, não existe livre-arbítrio por lá. Né? Por quê? Porque não tem o indivíduo. O indivíduo é uma consequência dessa cultura do Paleolítico que, na hora que se via numa relação de briga, de violência, de vida ou morte, ele percebia ele mesmo mais fortemente, porque ele podia morrer ou ele matava. Então, essa experiência gerava uma separação dele do outro, que gerava o indivíduo. Né? Esse indivíduo não está no Oriente, segundo Campbell, pelo menos no Oriente tradicional. Né? Agora a gente consegue falar do herói de mil faces. Quando ele cita, por exemplo, Buda, algumas jornadas de herói, quando ele fala do Oriente, o Oriente tem sempre histórias de jornadas de pessoas que estão querendo, na verdade, transcender o próprio mundo. É sempre uma jornada de transcendência. Por quê? Porque na estrutura oriental, o que conta é você participar do coletivo. Você não precisa ter uma identidade e uma percepção da sua vida sendo inédita, sendo realizada. Isso é muito comum para quem... E reconhecida acima de tudo, né? E reconhecida, né? O oriental não necessita do reconhecimento propriamente dito do indivíduo, não é isso? Então, em termos junguianos, é o mesmo que dizer que eles ficam na persona o tempo todo. E isso não é uma doença para eles, porque para a gente seria. Para a gente seria, para o ocidental. Porque a pessoa engole o pessoal, ela é coletiva. Então, nós sofremos quando nós não temos uma vida inédita. Nós sentimos que a vida não tem vitalidade e não tem realização. Eles vivem, e aí que se fala da cultura com ego rebaixado, eles vivem, olha, você nasceu filho de carpinteiro, você vai continuar carpinteiro e tal. Por que isso é interessante? Porque facilita
esse momento no final da vida que o oriental vai em busca de entender que esse mundo é uma grande ilusão e que eu preciso transcender essa ilusão. Essa é A transitoriedade, né, exatamente. da ideia búdica, né? O princípio da transitoriedade, não é isso? Exatamente. Então, essa transcendência, ela fica mais fácil porque não tenho que lidar com um drama egóico que a gente aqui se mata. Por exemplo, o Zen Budismo, você senta para fazer meditação Zen Budista, as ideias vêm na sua cabeça, a ideia é você cada vez mais limpar, chegar numa mente que está limpa, domada, o touro domado. Né? O touro domado. Né? Você doma na psicoterapia, você usa as imagens. Sim. Você não quer se livrar delas. É elas que você usa. Sim, então, o drama no Ocidente é muito maior. Uhum. Agora, a jornada do herói no Ocidente, então, ela é um pouco mais complicada. O que ela precisa? E aí eu abro para você falar da pandemia e tudo mais. Uhum. O Campbell fala, o ocidental precisa abrir mão da cultura que ele recebeu. Por quê? Porque ela é coletivizante, ela vai massificar ele. Então, primeiro ele fala uma coisa, a cultura é o segundo útero do homem. Por quê? Porque a falta de instinto que ele tem, ele repõe com as imagens culturais que dão ordem e valores para ele na sobrevivência e na relação com a vida. Mas essas ordens e valores, elas são, obviamente, ordens que foram construídas por milhares de anos, se for uma cultura, por exemplo, fechada, primitiva, e que estão dando certo, né? No Ocidente, depois que desenvolveu a subjetividade, foi um longo processo, isso quer dizer que ele engole a sua vontade e o seu desejo por ser alguém que você decide. Então, o Campbell diz, o ocidental, a jornada do herói do ocidental é nascer da própria cultura de novo. E buscar um mito pessoal, aí ele se junta com o Jung, que é um caminho não trilhado, completamente desconhecido e provavelmente que você só vai conseguir conhecer na medida em que você tropeça e dá os passos em direção a algo que você desconhece. Na verdade, a ideia não é entrar para dentro da baleia. Ser engolido pela baleia, né? Enfrentar o dragão. Não isso. É? Mas o mais impactante do que o Jung propõe, que o Campbell também diz, é que o inconsciente, que é isso que surge de alguma forma dentro da gente, porque toda a nossa estrutura ritualística e mitológica do Ocidente, ela cai por terra, na medida em que o indivíduo vai nascendo, a gente vai perdendo o coletivo, ele vai ganhando força. Então, o único lugar que sobra mitológico é dentro de nós, que faz efeito. Por isso que surge a psicologia profunda também. Perfeito. Né? Agora, o problema é que este inconsciente que guarda os tesouros que vão talvez te orientar para aquilo que te realiza, ele é muito maior que a consciência. A consciência é um cocôzinho que não consegue entender o que está acontecendo. E isso quer dizer que tudo que está no inconsciente, ele nunca poderá ser conhecido por vontade da consciência. Inclusive, a consciência nasce do inconsciente. Sim. Então, não tem como você dizer, este aqui é o meu caminho, eu preciso caminhar nessa direção. A única coisa que você pode fazer é, se eu vivi o meu caminho, a minha vida foi essa até agora, o único lugar que eu posso, a única forma de me aproximar do que é inconsciente que me espera é negando este caminho. É uma via negativa. Não é nunca uma via positiva. E aí eu consigo concluir quando essas pessoas falam que a jornada do herói, e talvez até a jornada do Aikido, que a gente está falando no Ocidente, não no Oriente, é uma jornada de engrandecimento, ela não faz sentido. Não faz sentido, perfeitamente. Porque ela é uma jornada consciente. E aí não é isso que a gente estava falando até agora, não é a saída do que eu sempre fui. Sim. Entendeu? Sim. Perfeito, e olha, é tão bacana esses assuntos, né, para a gente ampliar, para a gente tentar conhecer e aprofundar, principalmente em relação às besteiras que se falam sobre artes marciais e essas personificações, querer ser igual ao oriental, que é impossível para nós ocidentais. Então, pelo amor de Deus, parem de ser imbecis, né? Desculpe o termo, porque chega a ser patético, né?
A gente vê, e o propósito do meu canal e do curso de formação é resgatar historicamente, dentro do contexto acadêmico, né? Onde tá lá, eu mostro a fonte, né? Eu não vou falar que nem um papagaio, mas eu mostro a fonte de onde que vem essas referências, né? Sim, sim. Mas aí o que acontece, né? Vamos pensar junto aqui, Camilo. Vivemos uma pandemia, né? Somos ocidentais, ok? O nosso caminho não é caracterizado por uma consciência ou mesmo uma inconsciência, se eu estiver errado, você me corrige, coletiva. Como a gente resolve esse drama? Enfrentando esse dragão, entrando diretamente na boca, na garganta da baleia, conforme diz a mitologia, né? Como que o herói fica nessa pandemia? Então, esse herói que quer resolver, que é uma característica da nossa sociedade ocidental, que o Hillman chamava de cultura apolínea, né? Fazendo uma referência a Apolo, o deus do sol. Ou seja, aquele que quer sempre desvendar e descobrir tudo e dominar tudo a partir do conhecimento. Este que quer dominar a partir do conhecimento está morto. Perfeito. Então, assim, se esta for a imagem que nós tivermos como solução, se a gente vai todo mundo morrer, né? Se a gente tentar responder essa pergunta, como resolver este problema, nós vamos continuar no Deus apolíneo, que hoje está completamente morto, apagado. Aliás, que caracterização que nós estamos vendo. Você está falando, fica tão claro, né? A questão da polarização, inclusive política, que a gente está vendo, né? Os apolíneos de um lado, os apolíneos de outro, né? Assim, tá tão escancarado, né? Tão escancarado a realidade, né? A falta de, né? Desse equilíbrio, né? Desse meio termo aí, não é? Então, e você vê que, quando, de novo, voltando à frase do Campbell, né? O herói, ele busca, de alguma forma, uma submissão autoconquistada. Ou seja, ele, de alguma forma, ele busca aquilo que ele desconhece e que ele vai desconhecer sempre. Ele busca como que isso é possível? Porque, na prática, a gente se pergunta, mas espera aí, como isso é possível? Inclusive, essa é uma crítica que eu faço à ecologia. Eu fiz um trabalho num simpósio junguiano uma vez falando disso, né? Porque se nós estamos numa cultura apolínea, a ecologia também, às vezes, trabalha com uma ideia de que a gente tem que salvar o mundo. E isso é uma tentativa apolínea de resolver o problema. Não muda a relação com o mundo. Então, qual que é a resposta? A única resposta que eu consigo entender vai um pouco em direção àquela frase do Jung, que onde está o seu medo, está o seu dever. O seu dever. Né? Por quê? Porque onde tem medo, tem desconhecido. Então, não é apolíneo. Onde tem desconhecido, tem cuidado. Onde tem desconhecido, tem mistério. E a única coisa que você pode fazer é tatear. É como se você tivesse cego, porque aí o cego é uma referência não apolínea, sem a luz. Sem a luz, na sombra, né? A escuridão, melhor dizendo. A escuridão, melhor dizendo, né? E aí você tivesse que caminhar somente com cuidado, devagar, porque você não sabe o que vem na sua frente, sentindo com a mão, sentindo o cheiro, ouvindo o que está acontecendo, mas você nunca vai conseguir formar uma imagem que te fale isso e que te engane também. Mas se você faz isso, você mantém um deslumbramento, um encantamento com a vida que te mantém numa relação viva com ela. Essa relação viva, eu tenho que tomar cuidado com o que está na minha frente, eu tenho que perceber o que é isso. Ela é, de novo, aquela relação do Paleolítico, né? Aquela que fazia tudo de acordo com uma percepção de um envolvimento com o outro. Né? Lembra dos Ainus que eu falei? Né? Perfeito. E aí vai ao encontro da filosofia do Aikido, né? Aliás, de toda a arte marcial, que é a preservação, esse tatear a vida com toda a sua grandeza e complexidade, né? Então o Ueshiba Sensei fala que a relação com o outro ai, né? Que traduzido para o ocidental fala que é amor, mas não é desse amor love, romântico, né? É um amor de profundidade, é um amor quase cego mesmo, onde você tem que ter um cuidado de tatear
e estar atento aos instintos, às coisas que estão te atravessando, as coisas da realidade que te atravessam, não é isso? Olha que coisa legal isso, Camilo. E o nosso domínio das coisas, a nossa cultura apolínea, ela está na nossa percepção e no nosso caminhar comum, porque isso é parte de quem nós somos. Então, e também parte de uma natureza consciente que gosta de se adaptar, né? Uma das coisas que a gente ganhou, que nos fez sobreviver, como eu falei, foi essa capacidade simbólica, né? Então, se eu tô passando frio, eu não preciso ter nascido, se tem uma era glacial, eu não preciso ter nascido com pelos para sobreviver, e se eu não nasci, eu morro, como acontece com os animais. Eu posso pensar em alguma forma de resolver esse problema. É uma capacidade imaginativa, simbólica, né? Então, isso implica dizer que nós temos uma capacidade muito grande de adaptação. Ou seja, nós temos uma tendência a nos adaptarmos a tudo que nos envolve. Então, você pega o carro, dirige até o seu trabalho, antigamente, em outro universo, não hoje em dia, né? Mas você não pensa mais no caminho que você está fazendo, porque aquilo está completamente adaptado. Você caminha, você também não pensa em pôr a perna direita na frente e a esquerda depois. Então, tem um nível de automação que se diz algumas pessoas, 95%, que seria o que é inconsciente, e que faz com que você perca a relação com a vida, ele mata a vida. Porque é automático, é instintivo, é como se a gente voltasse a ser animal. A gente só reage, a gente não reflete, né? Então, essa capacidade é uma forma de matar o mundo, né? Quando você, por exemplo, entra numa sala sua e vê um quadro que você pendurou há um tempo atrás, você pode até ter esquecido que ele está colocado lá, porque você colocou. Quando você colocou, você gostou, achou bonito aquele lugar, ficou diferente. Mas, com o tempo, aquilo vai virando normal. E isso, psicologicamente dizendo, é como se a gente estivesse falando que aquele lugar foi morrendo, foi perdendo a vitalidade. Então, voltando para os Ainus, é como se eu deixasse de me relacionar com aquele... Com o urso, né? Com o urso e encontrar uma sacralidade na relação ali, não é isso? E por que isso acontece com muito mais frequência hoje em dia? Porque nós não temos que matar mais nada, por exemplo, usando o exemplo do Ainu, e passar pelo problema de ter que regular a psique em relação àquilo. Você compra um frango no supermercado, ele já vem morto para você. Você nem vê o sangue dele quase, exatamente, né? Não é? Você não vê nada, né? Você não participa daquele processo vivo, né? De vida, né? Nós criamos uma vida cada vez mais confortável que nos trouxe a morte psicológica. Essa que é a grande ideia. Então, tem que ter um esforço enorme para você transformar esse mundo em mundo vivo de novo, que é na relação com o outro, que é, como eu falei, nessa capacidade simbólica, do exemplo dos Ainus e tudo mais. Meu, genial! E isso, você falando, me atravessa uma reflexão que é assim. Então, aí, para a gente se humanizar de novo, entre aspas, né, veio uma pandemia, né, que põe a gente em contato com os nossos instintos mais fundamentais, que é o medo, ou a completa perda da percepção, né, até de uma certa displicência, né? Aí você vê os 3.000 e tantos mortos aqui no nosso país, né? Então, quer dizer, nós precisamos de fato, né, talvez ressacralizar a vida, ressacralizar essa relação com o urso, que as artes marciais tradicionais deixam muito claro, né? Então a gente tem a ritualística de cumprimentar, a gente mata o adversário e morre imediatamente, porque, né, quando a gente está fazendo ali o jiu-jitsu ou o kata, né, a gente entrega o corpo, né, dentro de um ritual hermético, né? Então se perde isso, né? Então, inclusive eu falo muito isso no curso de formação filosófica, né? Essa diferenciação do que é uma prática de artes marciais, e eu falo muito de várias artes marciais em comparação às lutas, o que se transformou em luta, e eu falo muito do Aikido, né? Que o Aikido ainda, e algumas outras, obviamente, mas o Aikido mais explicitamente, que ainda permanece com a questão ligada aos instintos característicos da cultura religiosa e sacramental dos japoneses, que é o shintoísmo, né?
Aliás, o shintoísmo surgiu lá dos Ainus, né? Ah, foram lá? Foi lá? Eu não... Ali as primeiras manifestações vieram lá dos primitivos, né? Por isso que tem tantos deuses da mitologia shintoísta. Se a água é Deus, a montanha é Deus, são os kamis, né? São os kamis, né? Politeístas, né? Aliás, nem politeístas, é relação com as figuras da natureza. Fala, desculpa, eu te cortei. A gente pode pensar na arte marcial e na prática do Aikido, por exemplo, como essa prática física que vai promover situações reativas em você. Essa é a ideia, que ela inclusive provoque você no seu pior, para que, tendo essa percepção, porque isso é se disponibilizar para o que está inconsciente. Perfeito. Né? Da mesma forma, você vê, você não consegue conscientemente alcançar as coisas que estão dentro de você que você desconhece. Então você tem que se disponibilizar através de uma ação no mundo ou através de uma abertura interna para que as coisas saiam. E sem, obviamente, querer que elas saiam do jeito que você gostaria, porque aí não está falando de inconsciente, mas sim da sua percepção moral de quem você é. Lembra que o Jung disse que o encontro com o inconsciente é uma desconstrução moral, né? Perfeitamente. Não é exatamente essa palavra, ele fala que é uma... vou lembrar a palavra. Não me lembro agora. Mas o que isso quer dizer, então? Que talvez a prática possa ser um ritual, a prática do Aikido, da arte marcial, possa ser um ritual que provoque em você as coisas que você mais desconhece, inconscientes, e a partir daí, se você souber não reagir a elas, ou seja, não agir de acordo com o que elas querem, né, você consiga, aos poucos, ir se tornando menos instintivo nesse sentido, né? Mais reflexivo, né? Perfeitamente. E isso não quer dizer que você não possa se envolver com o instinto, porque a arte marcial também provoca um envolvimento com o instinto que muitas vezes é necessário. Por exemplo, no Jiu-Jitsu. Aí você não tem tempo de reflexão. De reflexão. Então você precisa de uma reação automática com um corpo treinado que saiba melhor que você como se agir naquele momento. Né? Perfeito. Então você tem, na verdade, o lado bom de estar conectado com a natureza instintivamente e o lado ruim, que é na relação, na prática do Aikido mais lenta ou mais do treino, não do Jiu-Jitsu, perceber tudo que está em você está sendo colocado para fora e como você, a partir daquele momento, tem a obrigação de olhar para aquilo e a responsabilidade de alguma forma, começar a tratar daquilo, né? Perfeitamente. Fantástico isso, Camilo. Fantástico, isso é fantástico. Essa concatenação que você está fazendo, né, de toda essa parte que envolve a mitologia, a história do desenvolvimento da psique coletiva, individual, a partir do que você é mestre, que é Joseph Campbell, é sensacional, né? Dá para fazer essa concatenação com as artes marciais de uma forma tão clara, né? Muito clara. Você vê, a gente, de novo, então, fazendo uma conexão mais direta, a gente está falando... A gente só tem, acho que, uns minutinhos, mas vamos lá. Rapidinho. Só para o pessoal entender, a gente está falando que o mundo morre num sentido psicológico quando a gente se acostuma e se adapta a ele. Ou seja, a gente vira instintivo, reativo. No Aikido, você tem a oportunidade de treinar, ou em qualquer outra arte marcial, perceber, se disponibilizar para isso, se perceber esse instinto e essa reação, e aí, de alguma forma, não agir de acordo com ela e estabelecer uma nova relação de encantamento e mistério, como eu falei. Ou seja, ao invés de eu reagir desse jeito, deixa eu tatear e tentar entender o que é que está falando dentro de mim. Né? Isso que você está falando... você sabe, eu sou faixa preta de jiu-jitsu pela escola Bering, e quando o mestre Silvio Bering começou a fazer todo o sistema, fazer a categorização, né? O processo do sistema progressivo, e depois passou por um outro método, ele foi sacando aos poucos exatamente isso que você está sabendo. Hoje o método dele é um método
completamente voltado à percepção da situação. Exatamente. Quer dizer, a última coisa que vai agir no método GPCI, né, que é o método do mestre Silvio Bering, é a ação real ali, para você pegar o cara, envelopar, tacar no chão. É a última coisa que vai ser feita. A última. Então, para você ver como... Pode falar. Não, e é importante lembrar que isso é um processo ocidental, porque o que segura o oriental de ter um ataque de raiva, ou deveria segurar, para que ele não seja reativo? É exatamente porque lá tem uma cultura e uma conjectura, uma coletividade cultural que promove nele a segurança que ele precisa para poder agir quase cegamente de acordo com aquele movimento. Então é mais natural para ele. Nós não temos essa estrutura. Então o nosso trabalho é mais difícil, mais dramático, né? E a gente tem que sempre tomar cuidado com o que a nossa cultura tem de tendência maior, que é de domínio sobre aquilo e de imposição sobre o outro. E o que você está falando eu mostro no meu curso quando eu faço a comparação da arte da guerra de Sun Tzu e da arte da guerra de Maquiavel, né? A preponderância de Maquiavel para, né, atingir a violência, de ser dissimulado, né, de fazer o outro sofrer, completamente diferente de Sun Tzu, né? Que nem toca nessas questões. Cara, é sensacional. Camilo, estamos acabando o tempo. Extraordinário isso, cara. Poxa vida. Legal, cara. Primeiramente, eu quero agradecer você, meu amigo. Eu tô com maior saudade de você. Quando você vier para São Paulo, vem com o kimono para treinar. Agora não dá, porque nós estamos só fazendo bukiwasa agora. Mas assim que liberar, eu vou sim. Pô, vem. Senão vem aqui em casa para eu tomar um café, tomar um saquê. Quero agradecer todos os meus seguidores aqui, o pessoal que está participando. Desculpa de eu não poder atender todo mundo, porque é muito rápido. O tema eu vi várias perguntas interessantes, vários comentários. Mas deixe aqui no Stories, aqui deixe os comentários aqui depois, que eu vou deixar gravado essa live. Fiquem tranquilos, quem não conseguiu pegar desde o começo. E depois vai lá para o YouTube também, tá bom? Então, olha, que live, meu! Que live, cara! Muito bom. Obrigado, viu, Marcelo? Pô, eu que agradeço, Camilão. Saudade de você, cara. Bom te ver com saúde, que você tá bem aí. Vamos torcer pra gente sair disso o mais rápido possível, né? Porque tá difícil pra todo mundo. E vamos treinar nesse momento, assim como a gente treina no Aikido, que é um momento difícil, as reações. Vamos tentar entender o que a gente tem e se afastar desse domínio, desse controle. Tentar tatear mesmo, entender. Essa é a única saída que a gente tem. Perfeito, concordo plenamente. A dominadora está dando conta. Está dando conta, perfeitamente, perfeitamente. Vou finalizar aqui agradecendo a todos, muito obrigado. E deixando uma frase da presidente da Takemuso Aikidokai, ao qual eu represento aqui no Brasil, a Yukiko Shihan, Yukiko Sensei, que ela diz o seguinte: faça agora da sua casa, do seu lar, o seu dojo. Olha que legal. Tá bom? Gente, boa noite. Gratidão para vocês. Valeu. Obrigado, Camilo. Obrigadão, cara. Até mais. Quarta-feira tem mais. Boa noite, pessoal. Obrigado por mais, tá?